Olá, as provas do Enem estão chegando. No dia 20 de novembro, acontecerá a prova das disciplinas Matemática e da Ciência e Natureza, com Física, Química e Biologia. É sobre isso que eu quero falar com vocês. De hoje até mais ou menos 18 de novembro, eu vou postar aqui a resolução de alguns exercícios das provas de Física, de Matemática e de Química. E vou começar hoje com vocês postando a resolução de exercício de 2019 de Física. Bora lá? Vou compartilhar com vocês a minha tela. E aqui nós temos, então, um exercício, o primeiro exercício de Física da prova azul, que fala o seguinte: as redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, aí vem 5 alternativas, onde uma delas é a verdadeira. Eu queria explorar um pouquinho mais com vocês. Primeiro a teoria do exercício, né, para depois a gente poder fazer a resolução, que a resolução em si é bastante simples até. Mas vamos explorar o conceito que está por trás disso. Então aqui fala que eu tenho redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica e fala que essas redes, elas geram campo magnético variável o suficiente para induzir, um termo importante, para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Então, tem lá os fios, né, de alta tensão, uma rede de alta tensão, está ali energizada, uma cerca próxima a esse fio de alta tensão e está passando corrente elétrica por essa cerca. Eu queria justamente a gente rever com vocês o porquê, né? Por que está acontecendo isso? Por que está passando corrente na cerca? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o experimento de Ørsted. Vamos lembrar o que é isso. Ørsted, ele colocou uma bússola sobre uma mesa, por exemplo, e essa bússola, claro, apontou para os polos norte e sul magnéticos da Terra. Então, estou supondo que nessa região aqui de cima eu tenho um polo norte da Terra e na parte de baixo o polo sul. Depois que ele fez isso, ele fez passar aqui por exatamente pela posição norte-sul da Terra, um circuitinho elétrico. É um circuitinho elétrico simples aqui que eu estou fazendo, como se estivesse representando o que aconteceu na época. Então, tenho aqui uma bateria. Nessa bateria eu tenho um polo negativo, um polo positivo. O circuito está aberto, então, nesse momento, não passa corrente nenhuma pelo circuito. Eu coloquei aqui uma pequena resistência, né, para que a corrente ali pudesse ser controlada. Fechando a chave, bom, para a segunda parte aqui do meu desenho, quando a gente fecha essa chave, então eu faço passar por esse circuito elétrico uma corrente. E essa corrente, que ela vai sair aqui do polo positivo, ela vai dar a volta pelo circuito, ou seja, vai passar para a região que estava aqui o meu ímã, vai voltar, vai passando para a resistência, está controlado, vai voltar ali no fechando o circuito, aqui na parte negativa. Lembra que os elétrons eles fazem o caminho correto. Por convenção, a corrente tem um sentido contrário ao sentido dos elétrons. O que Ørsted percebeu? Quando não havia corrente nenhuma passando pelo próximo à bússola, a bússola apontava para o polo norte e sul magnéticos da Terra. Quando tinha uma corrente passando por esse circuito, por exemplo, nessa direção que eu coloquei aqui, ele percebia que a bússola ela mudava de direção. Os polos, né, onde apontava os polos norte e sul, a agulha da bússola, ela mudava de direção. A partir do momento que eu desligava de novo esse circuito, a bússola voltava para a posição normal dela. Então vamos lá? Circuito aberto, a bússola apontando para o norte e sul magnético da Terra. A partir do momento que fechou-se esse circuito, passa a circular por esse circuito uma corrente elétrica que causa uma deflexão nesse ponteiro, essa agulha da bússola. Ao invés de apontar para o norte e sul da Terra, ele aponta, por exemplo, aqui essa direção. Desligou-se, abriu-se novamente essa chave, a bússola voltava para a posição inicial. Qual foi a conclusão de Ørsted nesse pequeno experimento que ele fez? Ele conclui que toda vez que a corrente elétrica ela passa por um circuito, que ela passa por um fio, ela gera no entorno desse fio um campo magnético. E um campo magnético que ele é maior do que o campo magnético da Terra. Está próximo da bússola, maior que o campo magnético da Terra. Então a bússola ela passa a se orientar por esse campo magnético
ao invés de fazer orientação pelo campo magnético da Terra. Se a gente fosse ver idealmente, né, ele acaba sofrendo intervenção desses dois. Estou considerando que o campo da Terra magnético, o campo magnético da Terra, ele é muito menor que o campo que está sendo gerado para as correntes, para a gente analisar só o efeito dessa corrente elétrica no fio. Então, a corrente passou por um fio, a bússola sofre uma deflexão, abriu o circuito, a bússola volta para a posição normal dela. Depois, né, foi descoberto o sentido, né, foi dado um sentido para esse campo magnético aí. E esse campo magnético, se vocês lembrarem, ele tem um sentido dado pela regra da mão direita. Então, lembra, eu tinha uma corrente subindo para aquela região que estava a bússola, então a regra da mão direita fala que eu vou utilizar o meu polegar indicando o sentido da corrente, e os demais dedos da minha mão, eles vão indicar, então, o sentido do campo. Então, eu tenho um campo que ele vai fazer esse movimento, ele vai entrar aqui no meu, do lado direito da minha figura, à direita de nós que estamos olhando, ele vai passar por trás do fio, né? Então ele entra de um lado, passa por trás do fio e sai aqui do lado esquerdo. Então, imaginando que eu tenho aqui um fio, eu estou fazendo esse movimento, entra por um lado, dá a volta e ele acaba saindo pelo outro lado ali. Então, tem um campo magnético que ele é circular. Podemos representar dessa forma que foi feito o campo, ou da seguinte maneira. Como o meu campo magnético está entrando aqui do lado direito da minha figura, então vou fazer uma representação aqui. Opa. Então, vou fazer uma representação de um campo entrando, ele pode ser feito desse jeito, uma bolinha, eu coloco um X na bolinha. Então, isso representa que aqui do lado direito, o meu campo está entrando no papel, no plano aqui da tela, dando a volta ao redor do fio, e ele sai, esse campo, do lado esquerdo aqui. Então, ele sai desse lado, e eu represento a saída por uma bolinha, um pontinho lá dentro. Então, como se fosse o vetor, eu estou vendo aqui na entrada dele só a parte de trás do vetor, coloquei um xizinho ali para a gente poder imaginar, e quando ele dá a volta, ele está vindo aqui em minha direção, eu vejo apenas a pontinha dele, então representamos dessa segunda maneira que eu coloquei aqui. Então, aqui estaria o movimento circular, que é esse movimento que o campo faz ao redor do fio, e aqui uma representação mais simples, bolinha com X de campo que está entrando no plano à direita do fio, dá a volta por ele, e ele sai aqui no plano à esquerda. Muito bem. Um cientista chamado Faraday, ele começou a pensar, para lá, será... O Orson mostrou para a gente que quando eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, eu gero no entorno desse fio um campo magnético, dado pela regra da mão direita. Legal. Mas será que o contrário é verdadeiro? Será que se eu tiver um fio, esse fio estiver mergulhado num campo magnético externo, ele não está produzindo, um campo externo, e ele está passando por essa região, será que aparece ali uma corrente elétrica? Para constatar isso, ele fez um experimento que está sendo representado de maneira simplificada aqui na tela para vocês. O que é isso? Do lado de cá, então, tem uma fiação. Eu tenho essa parte preta, circular, né? Representando um núcleo ferromagnético. Então, existe aqui um núcleo ferromagnético, feito de material ferromagnético. De um dos lados, eu peguei um fio e circulei, fiz várias voltas, formei uma espiral, várias voltas ao redor desse núcleo. O fio entrou aqui, dei várias voltas, saiu por baixo, e eu peguei as duas pontas e associei, liguei a uma bateria, o terminal negativo da bateria, o terminal positivo dela, associei através de uma chave que, por enquanto, está aberta. Do outro lado, foi feito algo semelhante. Pegou-se um fio, deu várias voltas ao redor do material ferromagnético também, só que ao invés de associar as pontas dessa espira a uma bateria, ele ligou então no aparelho medidor de corrente elétrica, um galvanômetro. Hoje a gente pode pensar hoje num amperímetro aí. O que acontece? Com a chave aberta, não passa a correr de um lado, o ponteirinho está zerado também do outro lado. E aí o Faraday veio e fechou essa parte aqui, a chave, né? Fechou a chave. Quando fecha a chave, eu passo a ter então no circuito uma corrente elétrica passando por ele, que vai dar a volta ali pela espira e vai chegar aqui nessa parte negativa. Então a corrente fez esse movimento, passou ali, deu várias voltas aqui ao redor do fio e voltou para a posição que ela tinha antes. Aí ele ficou esperto, o que vai acontecer do outro lado? Do outro lado, ele percebeu que tinha ali na posição zero do galvanômetro, do perímetro, esse ponteiro, ele acusa o momento de corrente elétrica se deflexionando, mas rapidamente ele volta para a posição que ele estava zerado.
Eu falo, puxa vida, eu esperava que eu tivesse uma corrente que ela aparecesse e ficasse ali. Mas não, ela foi e voltou. Eu falo, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse circuito aqui de novo. Vamos ver, abrindo a chave, o que vai acontecer? Então, abriu essa chave. Claro que quando abre a chave, a corrente elétrica que estava passando por todo o circuito, ela cessa. Eu paro de ter essa corrente elétrica. E ele percebeu que nesse momento que ele desligou, aquele ponteirinho, ele voltou a marcar alguma coisa para posição zero. Só que se no início que ele fechou, no momento que ele fechou, ele fez esse movimento aqui que eu estou mostrando aqui na tela, quando ele abriu, ele foi para o movimento contrário. Olha que interessante. E ele começa a pensar, o que será que aconteceu? Então, depois de estudos, de imaginações e de hipóteses sendo levantada, ele chegou à seguinte teoria. Quando eu vim aqui e eu fechei o meu circuito, eu não tinha corrente elétrica nenhuma passando por ele, passo a ter, então, uma corrente elétrica que ela vai chegar num ponto máximo que ela está. Ela começa no zero, vamos supor o ponto máximo como 5 amperes. Ela começa no zero e vai subindo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até chegar no 5. Então, nesse momento, né, que a corrente está subindo até chegar no ponto máximo, ela passa a gerar, então, um campo magnético ali também, que também vai do zero que ele está, sem corrente não tem campo, ele vai chegar até um ponto máximo quando a corrente atingir esse máximo que ela possa chegar. E esse sentido do campo magnético é dado pela regra da mão direita. Só que a gente muda um pouquinho em relação ao que a gente viu do outro caso. Agora eu vou pegar, como eu tenho um fio em espiral, os dedos da minha mão, exceto o polegar, vão indicar o sentido da corrente elétrica e o polegar indicando o sentido do campo. Então, nota que o meu campo, a minha corrente elétrica, meu fio, ele passa pela frente do núcleo e depois ele vai lá para trás. E repete várias vezes, para frente, para trás, para frente, para trás, faz esse movimento. Então, meu dedo da mão, ó, ele vai passar pela frente, depois vai dar a volta lá por trás, meu indicador para cima, indica então o sentido do campo que está passando aqui dentro da espira, no meio da espira. Então, eu vou ter um campo aqui para cima. Para que serve esse núcleo magnético? Para conduzir esse campo, para carregar esse campo para o outro lado. Só que está fazendo esse movimento, né? Está fazendo isso aqui, está sendo conduzido, aqui ele vai estar aqui para baixo. Ó. Se ele vem para cima nessa região, deu uma volta aqui, vem para baixo nessa. Então eu gero aqui um campo magnético passando aqui pelas espiras para baixo, como eu representei aqui para vocês. Ora, enquanto o meu campo está aumentando o valor dele de zero até atingir o ponto máximo, se a corrente tem um ponto máximo, ele também vai ter. Atingiu esse ponto máximo, eu estou gerando aqui uma corrente do outro lado, dado pela regra da mão direita. Como assim? Campo para baixo, agora aqui do outro lado, né? Gera uma corrente dada pelos dedos da mão. Novamente, a posição do meu fio está vindo aqui. Ó. Primeiro, ela passa na frente do núcleo, para depois passar lá para trás. Então, vem na frente, para ir para trás depois. Então, gera uma corrente que está nesse sentido aqui. Da direita para a esquerda no nosso desenho. Vem aqui para frente, depois ela vai lá para trás e o meu campo magnético está para baixo. Vamos lá, se a minha corrente do lado de cá, ela saiu de um zero ao máximo, o meu campo acompanhou de um zero ao máximo, e eu gerei uma corrente que estava zerada do lado de cá e foi até um certo valor também. Mas por que ela voltou depois? Porque ele descobre que eu vou induzir uma corrente nesse lado direito do circuito apenas se eu tiver um campo variável. Depois que atingiu um ponto máximo dele, que ele ficou constante, essa corrente deixa de existir. Vamos dar uma passada geral de novo? Fechei a minha chave, a corrente aumenta, estava zerado. Ela aumenta até atingir um ponto máximo que ela vai atingir, ela não vai crescer eternamente. Já chega num ponto que ela para de crescer. O meu campo do lado esquerdo aqui, que também era zerado. Ele é formado à medida que a corrente está aumentando, esse campo também aumenta até parar. Se a corrente para num ponto, ele também para num ponto. O núcleo ferromagnético conduz esse campo para o outro lado, e o Faraday percebe que quando ele está subindo de zero até o máximo dele, aparece uma corrente elétrica, dada pela regra da mão direita, que vimos que ficaria algo desse tipo aqui. A partir do momento que o campo não cresce mais, essa corrente ela interrompe, de tal maneira que o meu ponteirinho ali do galvanômetro, do amperímetro, ele fez o pico, né, já foi para um lado, vou pegar o lado de cá, então ele deu um pico, depois ele voltou para a posição zero. Só tem corrente enquanto o campo está variando, enquanto o campo está aumentando.
Mas por que apareceu de novo depois? Apareceu de novo depois porque quando ele abriu essa chave, eu tinha uma corrente máxima, que eu supus 5 amperes, abriu o circuito, ela vai caindo rapidamente. 4,9, 4,8, 4,7, até que chega uma hora que ela vai voltar para o zero. Se a corrente está caindo, e ela que produziu esse campo, o campo também vai caindo. O campo vai caindo e está variando. Enquanto ele está variando, vai gerar uma corrente elétrica, só que agora no sentido contrário. Quando ele aumentava, gerava a corrente nesse sentido que eu coloquei aqui, enquanto o campo está diminuindo, ele vai gerar uma corrente no sentido contrário. Então, se no começo o meu galvanômetro deu um pico, fazendo lentamente aqui, né? O ponteirinho fez esse movimento e voltou, quando a corrente ela estava máxima e vai diminuir, ele vai para o lado contrário, faz esse movimento e volta. O que eu preciso aqui para a gente poder voltar para o exercício? Eu só vou induzir a corrente elétrica nessa segunda parte da fiação se eu tiver um campo variável. Campo zero não gera corrente. Campo com valor qualquer constante não gera corrente. Enquanto o campo está aumentando ou enquanto o campo está diminuindo, essa corrente aparece. Ela vai no sentido quando está aumentando e vai no outro sentido quando está diminuindo, mas aparece essa corrente. Visto isso, vamos voltar para o exercício? Então, o nosso exercício, ele coloca ali para a gente que eu tenho, então, uma rede de alta tensão. Essa rede de alta tensão, fiação está acima, né, colocado uma certa altura para diminuir o perigo para a gente aqui embaixo. Então, existe uma corrente passando nos fios de alta tensão, embaixo dela ali ela passa por uma cerca. Note que não existe contato desse fio de alta tensão com a cerca que está ali embaixo. Mas o fio de alta tensão, essa tensão, na verdade, é uma tensão alternada. Essa corrente ela fica variando. Né? A gente pensa, por exemplo, uma senoide, essa corrente assumindo picos positivos, picos negativos, e vai fazer essa alternância. Se a corrente é alternada, eu estou gerando o tempo todo uma corrente passando ali pela cerca. Assim como acontecia naqueles dois lados do circuito. Eles estão próximos um do outro, passava a corrente elétrica, gerava-se então um campo de indução magnética que poderia ser dado pela regra da mão direita, que alcança a região que a cerca está passando. Um campo magnético alternado na cerca induzia uma corrente elétrica passando por ela, casando, então, os experimentos de Orsted e o experimento de Faraday. Então, está aí a explicação por que passa a corrente pela cerca, né? E o grande problema, que é uma cerca condutora, é um arame, metal, o grande problema é que se alguém encostar nela, seja um animal, seja um animal racional, as pessoas, né, pode tomar um choque. E a gente quer evitar esse problema. Veja bem, vamos voltar para o exercício agora e pensando na resolução do exercício, como é muito mais simples que esse conceito que eu passei para vocês. Eu estou com dois lados aí, dois pontos que não estão comunicando diretamente entre si. Não há um contato físico entre os dois. Uma rede de alta tensão lá em cima e uma cerca passando aqui embaixo. Se não há contato entre os dois, não tem sentido eu agir sobre o fio de alta tensão. Eu vou ter que agir diretamente sobre a cerca. Então, todas as alternativas que nós não lemos ainda, mas que falam do fio de alta tensão, a gente vai abandonar. Então, por exemplo, realizar um aterramento na rede de alta tensão. Vamos fazer isso. Instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão. Não tem nada a ver. Utilizar fios encapados com isolantes na rede de alta tensão. Isso aqui é interessante falar, que ao encapar o fio, continua passando uma corrente lá dentro, continua tendo esse campo magnético ao redor desse fio. Se a corrente é alternada, esse campo magnético também é alternado e vai continuar gerando a corrente passando ali pela nossa cerca. Dessa maneira, eu vou ter que agir sobre a cerca, que são o que eu tenho aqui nas alternativas, que é o que eu tenho nas alternativas A e B. Fazer um aterramento dos arames da cerca ou acrescentar fusível de segurança na cerca. Alguns alunos costumam perguntar o que é esse fusível, o que ele significa. Seria mais ou menos uma situação como essa aqui. Ó. Imagina então que eu tenho aqui, por exemplo, um fio. Esse fio seria a minha cerca, né? Estou induzindo corrente elétrica passando por ele. E eu vou colocar aqui algum ponto, como se fosse assim, um fio mais fininho. E esse fio mais fininho, aqui vou fazer da mesma espessura, mas como se tivesse aqui um fio mais fininho. E esse fio fininho aqui, quando passa uma corrente para ele um pouquinho mais alta,
quando passar uma corrente, ele abre, ele não aguenta, não suporta, e ele se rompe. Então, aí eu interromperia a corrente elétrica. Não tem sentido fazer isso, causar rompimentos na cerca de arame. Então, aqui fala em fazer aterramento. O que é o aterramento? Eu estou aqui com o meu fio, eu vou fazer uma ligação desse fio com a terra, de tal maneira que a corrente, ao invés de continuar passando ali pela cerca, ela vai ser enviada para a terra. Ou seja, eu vou tirar qualquer corrente, a chance, a possibilidade de eu passar qualquer corrente elétrica pelo fio. Portanto, a resposta, letra A, fazer aterramento dos arames da cerca. Então, note que o conceito em si, a resolução em si desse exercício, até era bastante simples. Eu só quis aproveitar um pouquinho e a gente explorar esses conceitos de Orsa, de Faraday, que com certeza pode ser usado numa outra situação, no outro exercício. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, vem com a gente. Vem aqui para o Espaço Rogério Souza, onde a gente pode rever um pouco mais de cuidado, várias questões de física e também de química, de matemática. E se você quiser, nós também temos de biologia. Um grande abraço para vocês. A gente se vê em breve.